Por exemplo, o domínio da ciência, ou quase ciência fenomenologia, é o conjunto de todos os fenômenos. E o objetivo dessa quase ciência é organizar esses fenômenos dentro de categorias universais e expressar relações entre essas categorias, entre esses elementos. Isso é fenomenologia persiana, não é fenomenologia husserliana. Ou seja, para que algo possa ser considerado como digno de ser objeto dessa quase ciência, este algo deve cumprir a condição de ser um fenômeno. E a definição persiana para o termo fenômeno é tudo aquilo que estiver presente à mente. Por sua vez, o domínio da teoria geral dos signos é o conjunto de todos os signos, e o objetivo dessa teoria é organizar estes signos dentro de classes e expressar as relações entre elas. Ou seja, para que algo seja objeto da teoria geral dos signos, é preciso que este algo seja um signo, e a definição persiana para signo é qualquer coisa que conduz uma outra, seu interpretante, a referir-se a um objeto ao qual ela mesma se refere, seu objeto de modo idêntico, transformando-se o interpretante, por sua vez, em signo, e assim sucessivamente. Essas definições abstratas do Pan são maravilhosas. Finalmente, o domínio da teoria das matrizes é o conjunto de todas as linguagens. E o objetivo dessa teoria é organizar estas linguagens de acordo com a noção de matriz e expressar as relações entre elas. Ou seja, para que algo possa ser considerado objeto dessa teoria, ele deve ser uma linguagem. Uma definição prévia e simples que podemos dar de linguagem é sistema minimamente organizado de signos. Isso é mais para frente no trabalho, vou ter que conceituar o termo linguagem usando só termos que o Pussy já usou nessas duas teorias que eu estou analisando, semiótica, teoria geral dos signos e fenomenologia. Essa definição aqui é uma definição genérica e prévia que eu coloquei no projeto. Explicar as diferenças entre escopo ou objetivo e domínio, passemos para um breve exemplo do que pode ser uma diferença específica entre essas três teorias. Uma das principais especificidades apresentadas na teoria das matrizes, com relação aos empreendimentos teóricos persianos nos quais ela está fundamentada, é o conceito de eixo. Este conceito tem um importante papel na economia interna da teoria em questão, uma vez que o eixo, nesse caso, funciona como uma linha mestra sobre a qual se desenvolvem as classificações das linguagens, aquelas subdivisões de cada uma das matrizes. Por exemplo, linguagens predominantemente sonoras, primeira matriz, se desenvolvem em torno de um eixo específico, que, de acordo com Santaella, é o da sintaxe. As linguagens predominantemente visuais e verbais, segundo a terceira matriz, respectivamente, se desenvolvem sobre os eixos da forma e eixo da forma e eixo do discurso. Ainda que entre cada um desses eixos estejam presentes as mesmas relações de dependência e também de independência, que organizam as categorias fenomenológicas e que ajudam a qualificar as classes de signos, não há, no âmbito da fenomenologia, nem no da teoria geral dos signos, algum conceito que tenha um papel desempenhado pelo conceito de eixo, no âmbito da teoria das matrizes. Portanto, conceitos como este, bem como o papel que eles desempenham em teoria, podem ser considerados pontos de avanço no sentido de que tais conceitos são propostos com o intuito de fazer com que o abstrato maquinário conceitual persiano avance na direção de domínios menos abstratos, ao mesmo tempo que possam assegurar uma infraestrutura lógica a sistemas teóricos novos e mais específicos. Falar um pouco do problema de pesquisa. Passou rápido. Vou falar rapidamente. Acabou. Falar rapidamente do problema de pesquisa e justificativa. Desde que foi publicada no ano de 2001 a teoria apresentada por Santaella em Matrizes da Linguagem e Pensamento, tem dado subsídios para inúmeros estudos de semiótica aplicada e análises teóricas voltadas para outros campos do conhecimento. Aí eu cito aqui, citei no projeto a Priscila Dawkins, o Chiaki,
e o Tarcísio está aqui na mesa, que são 3 trabalhos, são 3 trabalhos teóricos em que se aplica os conceitos da teoria das matrizes. Ainda que nesta última década tenha havido um considerável sucesso na aplicação da teoria a eventos e fenômenos mais localizados, esta é uma contraparte prática do trabalho científico que de forma alguma dispensa a necessidade de se desenvolver nas próximas décadas estudos de caráter mais teóricos e conceituais relativos à fundamentação e relativos a possíveis expansões da infraestrutura conceitual dessa teoria com vistas a aplicações em áreas correlatas aos estudos de linguagem, neurociência, ciência cognitiva, inteligência artificial, robótica, etc. Devido à escassez no que diz respeito a estudos mais aprofundados das fundamentações da teoria em questão, o problema posto nesse projeto é como estabelecer, dentro de um quadro formal, os pontos de contato e os pontos de avanço presentes na teoria das matrizes em relação aos empreendimentos teóricos persianos sobre os quais ela foi erigida. Vou falar brevemente agora não vou ler, senão vou me estender, sobre o recorte do meu doutorado, da minha tese. Não dá para, em 4 anos, produzir uma análise formal e depois construir uma axiomática em cima dessas três teorias. Elas são levaria 10 anos para ficar em uma só dessas teorias. Então, o recorte da minha pesquisa de doutorado é o seguinte: eu vou focalizar a minha pesquisa nas relações entre as categorias, lá no primeiro andar da pesquisa, da fenomenologia. Vou colocar minha atenção nas relações abstratas entre as categorias, depois nas relações entre as classes e depois nas relações entre as matrizes. Eu não vou de forma alguma, no caso das matrizes, entrar nas subdivisões, as 9, depois 27, né? 27 subdivisões. 81. De forma alguma, eu vou ficar no primeiro andar só. E isso já dá muito pano para manga. No primeiro andar, o que eu quero dizer primeiro andar? Na matriz sonora, visual e verbal. A minha análise é sobre relações abstratas entre essas matrizes. Eu quero comparar a estrutura, o desenho lógico das relações abstratas entre as matrizes, o desenho lógico da fenomenologia, das relações abstratas entre as categorias, e o desenho lógico das relações abstratas entre as classes. Né? Relações abstratas são essas relações de independência, por exemplo, no caso das categorias fenomenológicas. A segunda categoria independe da terceira. A terceira depende da segunda e da primeira. A segunda, embora independa da terceira, depende da primeira. As relações abstratas que eu estou falando entre matrizes, entre categorias, entre classes de signos, são essas relações. A gente diz genericamente de dependência, mas como eu li aqui no projeto, em cada um desses campos, em cada um desses domínios, essas relações elas vêm em termos específicos. Lá na categoria a gente pode falar em relação de dependência genericamente, mas dentro do domínio das classes de signos, na teoria geral dos signos, a gente fala em envolvimento e instanciação, e ainda tem que ver que termos a gente vai usar para a relação entre as matrizes. Né? O intuito também dessa pesquisa é criar colocar as relações abstratas entre categorias, classes e matrizes dentro de uma linguagem formal. Para quê? Para que eu possa conseguir definir o que é termo primitivo, por exemplo, na menos abstrata, na teoria das matrizes. O que é termo primitivo na teoria das matrizes, eu posso definir naquela que é imediatamente superior em nível de abstração, a semiótica persiana. Por exemplo, eixo, noção de matriz e noção de eixo.
conceito de matriz, conceito de eixo. Esses são conceitos primitivos da teoria das matrizes. Eles não são definíveis dentro da teoria, mas eles podem ser definíveis, de acordo com hipóteses de pesquisa, dentro da teoria que está imediatamente acima deles, em grau de abstração, na teoria geral dos signos. Por exemplo, o signo. O signo também é um conceito que não é definível dentro da gramática especulativa, dentro da teoria geral dos signos, mas pode ser definível dentro de fenomenologia. Então é organizar essas três teorias tal como se fosse uma escada de abstração, vindo da fenomenologia para a teoria das matrizes da linguagem e pensamento. Muito obrigado pela paciência.